Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e as minhas redes sociais são youtube.com/drIcaroalves, instagram.com/drIcaroalves, facebook.com/drIcaroalves, tá bom? E hoje, dia 20 de outubro de 2019, às 8h50 da noite, eu quero conversar com vocês sobre TPM. O que é, como abordar direito, prevenir e tratar da forma mais natural possível, com os melhores resultados possíveis, ok? Bom, eu sou médico formado há 20 anos pela UNB, Universidade de Brasília, sou especialista em homeopatia e pós-graduado também em estratégia ortomolecular em medicina, tá? Além de vários outros cursos que não vêm ao caso aqui. Então, eu queria convidar vocês a curtir, comentar e depois, quando o vídeo estiver postado, compartilhar, porque assim a gente vai poder ajudar mais pessoas e tem muita gente precisando por aí de um vídeo sobre TPM para aprender a lidar melhor com TPM, aprender a sofrer menos e até prevenir, tá bom? Por que o tema? Primeiro, a maioria das mulheres experimenta algum grau de TPM ao longo da vida. São mais de 70% das mulheres e em 20% das mulheres, de todas as mulheres do mundo, os sintomas são de moderados a severos, tá? Grau 2 e grau 3. Outra coisa do porquê do tema, a maioria das mulheres não aborda e trata direito. E só confiar em medicamentos raramente vai trazer o alívio necessário e vai trazer um monte de efeitos colaterais, tá? Eu estou olhando aqui do lado o roteiro que eu construí para vocês depois de muitas horas de estudo sobre o tema. Aliás, eu devo dizer para vocês que estudando o tema para poder fazer um vídeo bem relevante, eu também descobri várias coisas que eu não aprendi na faculdade, que eu não sabia, e várias coisas científicas que eu vou tentar traduzir para vocês numa linguagem que fique mais acessível também ao público leigo, à comunidade geral. Outro porquê do tema, a mulher com TPM, mesmo sem querer, ela afeta todo o mundo ao seu redor e afeta negativamente, infelizmente, tá? Outro motivo, quem convive com a mulher em TPM precisa entender que TPM não é frescura da mulher. E a TPM realmente pode prejudicar muito a mulher e até incapacitá-la temporariamente, não só para o trabalho, mas para as relações sociais. E muitas mulheres chegam ao consultório questionando, doutor Ícaro, nem eu me aguento na TPM. Então a pessoa está com a vida prejudicada por conta das TPMs muitas vezes, tá? E o último motivo, mas não menos importante, a maioria do material que está na internet sobre o assunto ou está em outras línguas, principalmente inglês, ou é excessivamente técnico, ou é um material incompleto, ou contém muitos erros, ou são só chamadas para alguém te vender algum produto. Vender a consulta, o livro, o produto digital, ou seja, são materiais pouco úteis e resolutivos, tá? Então eu pretendo passar para vocês um material que ajude vocês a prevenir e tratar melhor a TPM, tá bom? E para quem não é mulher ou não tem TPM, para aprender a lidar melhor, com mais humanidade e com mais relevância e podendo realmente ajudar quem sofre desse mal, tá? Então, para quem que é essa live de hoje? Para as mulheres que sofrem com a TPM, para as mulheres que querem prevenir o sofrimento com TPM e para as mulheres que acham que sofrem por TPM, porque muitas vezes os problemas são outros, tá? E as mulheres acham que é TPM. E também para os homens e mulheres que sofrem ou têm prejuízos pela ausência. Os chefes, os gestores, para eles entenderem melhor esse mundo feminino. E eu devo dizer para vocês que eu já fiz alguns vídeos sobre o mundo feminino e as necessidades específicas da mulher no icaro.med.br/saúde da mulher. Convido vocês a assistirem primeiro esse vídeo e depois esse aqui, tá bom? E homens e mulheres que também sofrem por causa da pessoa que está com TPM, né? Para entender melhor e até ajudar quem está passando por ela. Alguns fatos interessantes sobre TPM. 40% do risco de TPM pode ser diminuído pelas mulheres que adotarem hábitos mais saudáveis de vida, principalmente alimentação, exercícios físicos e sono. Olha que coisa interessante. 47% das mulheres acreditam que a TPM interfere no trabalho delas. Tá? E eu vou passar para vocês depois, na legenda do vídeo, quando estiver postado, os links mais interessantes
de estudos científicos e de consulta que eu usei para fazer esse vídeo, tá bom? 85% das mulheres que têm TPM ficam mais ansiosas. 82% das mulheres têm alterações de humor, das mulheres com TPM. 70% das mulheres sofrem com sintomas da TPM ou mais. 77,6% das mulheres sofrem com dores e inchaço na TPM. E 77,3% das mulheres ficam irritadas. Então, gente, não é fácil estar em TPM. Eu falo para vocês, sou homem, não sinto isso, mas convivo com mulheres que têm TPM, tá? E atendo no consultório todos os dias mulheres que têm a vida prejudicada com TPM. Então eu sei dizer para vocês o quanto ela prejudica. Mas antes da gente falar da TPM, vocês precisam entender melhor o ciclo menstrual, tá bom? A mulher, no primeiro dia de sangramento, ela começa a produzir um hormônio chamado FSH, hormônio estimulante de folículos, tá bom? O FSH vai lá nos ovários e vai selecionar folículos para que um deles, em condições normais, estoure e libere o óvulo, tá? Que vai para as trompas para ser fecundado ou não. Na maioria das vezes, não ser fecundado. Mas sob o estímulo do FSH, a mulher produz muito de um hormônio chamado estradiol. Esse hormônio vai ficar alto até mais ou menos o meio do ciclo. No meio do ciclo, a mulher vai ter uma leve queda de estradiol e vai ter a ação de um hormônio que sai do cérebro, outro hormônio chamado LH. O LH e o FSH saem da hipófise, tá? Que é o chamado hormônio luteinizante. Sob o estímulo do LH, a mulher começa a produzir altíssimas quantidades de progesterona, tá? E o estradiol vai caindo na segunda fase do ciclo. A primeira fase do ciclo é essa fase de muito estradiol. A segunda fase do ciclo é uma fase mais de testosterona, não que não tenha na primeira fase do ciclo, e uma fase, sobretudo, de mais progesterona, tá? Quando chega perto do final do ciclo, que o óvulo não foi fecundado, o que acontece? Os níveis de progesterona caem, de estradiol já vinham caindo, testosterona também cai, e a mulher não consegue manter o revestimento do útero que ela fez para receber uma criança, um revestimento com muito sangue. Então ela acaba sangrando, tá bom? Porque não tem mais hormônios para sustentar esse revestimento, e aí o ciclo recomeça, porque ela começa a sangrar. Mas aí nesses últimos dias, principalmente nesses últimos 5 dias, tá? A mulher pode experimentar os sintomas da TPM. Tem mulheres que experimentam esses sintomas de 3 a 14 dias antes de sangrar. Que coisa, né? E ficam sofrendo por 3 a 14 dias, tá? Então entenda primeiro o ciclo menstrual antes da gente falar sobre TPM. Qualquer coisa depois pare o vídeo, veja nos links que eu vou passar ou na internet sobre o ciclo menstrual para entender melhor. Pois bem, o que é a visão geral da TPM então? TPM significa os sintomas mais comuns que são experimentados pela mulher, pela maioria das mulheres, dentro da segunda fase do ciclo, por 3 a 14 dias antes da menstruação, tá bom? Os sintomas mais comuns são esses: irritabilidade ou irritação, alterações de humor, inchaço e cólica. Estes são os mais comuns e clássicos, tá? Mas vocês vão ver que tem mais. Muitos outros sintomas são possíveis, mas a maioria das mulheres só apresenta alguns desses que eu vou falar: enjoos, vômitos, dor, inchaço abdominal, sono, queda da libido, diarreia, prisão de ventre, acne, dor de cabeça, que é a cefaleia, tontura, edema de membros inferiores, que é o inchaço das pernas, aumento do peso, dor na mama, alterações no apetite, queda da imunidade. E também tem os sintomas psicológicos, que são importantes, como eu vou falar depois, como irritabilidade, angústia, cansaço, insônia, depressão, choro fácil, nervosismo, ansiedade e baixa autoestima. Mas eu só falei de algumas dezenas. Há mais de 150 sintomas possíveis na TPM, de acordo com o estudo de 2014. Obviamente, então, eu não vou falar de todos, mas se você acessar os links, você vai conhecê-los. Por exemplo, os sintomas físicos mais comuns da TPM: inchaço abdominal, acne, inchaço das mamas e aumento das mamas, que é a ingurgitação das mamas, constipação ou diarreia, dor de cabeça,
dores musculares ou articulares, coordenação motora piorada, inchaço das pernas e dos pés, ganho de peso. Os sintomas psicológicos mais comuns: ansiedade, queda na libido, depressão, fadiga, irritabilidade, alterações de humor, ataques de pânico, diminuição da concentração, diminuição da autoestima e da confiança em si mesma e distúrbios do sono, insônia ou sonolência excessiva, tá? E os sintomas comportamentais mais comuns são raiva, né, e explosões de raiva, motivação diminuída, compulsões alimentares, hostilidade, apetite aumentado, paranoia e sensações de abstinência inespecíficas, tá bom? Entenda de uma vez que TPM não é uma doença, mas sim uma condição transitória normal na vida da maior parte das mulheres. Mas é algo sério e que deve ser abordado e lidado como tal. E que ainda é lidado como frescura, inclusive por profissionais de saúde, principalmente pelos companheiros, o que é algo muito ruim, muito deletério. O que é e o que não é TPM? Vamos lá. A TPM é aquele conjunto de sintomas que aparece na segunda fase do ciclo, depois da ovulação, tá? Quando a progesterona deveria ter o seu pico, tá? E que some no primeiro dia de menstruação. Se os sintomas também aparecem fora da menstruação ou não somem depois que a mulher começa a sangrar, tá? Não é TPM, é outra coisa que você tem que investigar, tá bom? Existe a TPM, que é o nome mais comum, vulgar, convencional da SPM, síndrome pré-menstrual, tá? Porque o nome técnico é síndrome pré-menstrual. Porque o que significa síndrome? Conjunto de sinais e sintomas. Agora, dentro da síndrome pré-menstrual, tem mulheres, a maioria, que apresentam, 80% das mulheres que têm TPM apresentam a TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, que é o transtorno do humor, do comportamento e das emoções no pré-menstrual. Então entenda que TDPM está dentro da SPM, que é o conjunto de sinais e sintomas pré-menstruais. Mas nem toda mulher com SPM, que é a síndrome pré-menstrual, vai apresentar TDPM. Tem mulheres, uma minoria, que apresentam só os sintomas físicos, tá? Da TPM. No TDPM, tá? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que afeta comportamento, emoções, né? Tem predominância de sintomas mentais, cerebrais, emocionais e comportamentais, tá bom? Quando a mulher tem sintomas crônicos, mas que pioram na segunda fase do ciclo, pode ter TPM junto com outra coisa. Então tem que investigar e tratar as duas coisas. Obviamente, homens, crianças e pré-adolescentes que ainda não menstruaram e mulheres após a menopausa não apresentam TPM, por motivos óbvios. E a mulher no climatério, mas que ainda menstrua, ela pode estar experimentando TPM sim. Aí o médico tem que ajudar a fazer o diagnóstico. Mas entendam, o que mais pode causar sintomas no pré-menstrual que não é TPM? Endometriose, a mulher pode estar entrando no climatério, um hipotireoidismo, ansiedade crônica, depressão, são exemplos de algumas condições que podem simular sintomas de TPM, tá bom? E quais são os tipos de TPM então? Não são iguais, tá bom? Tem causas parcialmente diferentes e, portanto, boa parte do tratamento vai variar de acordo com o tipo, tá? O tipo A, de ansiedade, é aquele que está relacionado com a ansiedade causada pela queda do estrogênio, uma queda excessiva do estrogênio na segunda fase do ciclo. Porque os estrogênios, principalmente o estradiol na vida ativa da mulher, eles ajudam a baixar o estresse, tá? E também você tem uma maior liberação de adrenalina e cortisol, tá? No tipo A. E isso faz com que a mulher tenha mais estresse, que pode levar a mais ansiedade. Os principais sintomas vão ser ansiedade, tensão, insônia, irritabilidade e alterações do humor. Tipo A. O tipo C, tá? C de compulsão alimentar. Ele está mais relacionado à mulher que apresenta compulsão alimentar, principalmente por doces ou salgados, mais por carboidratos e um pouco por gorduras, tá? E que tem dor de cabeça também, eventualmente. Tipo C. O tipo D, que é o tipo de onde predomina depressão, está relacionado com sintomas depressivos, que são raiva sem razão ou com hipervalorização dos sintomas, sentimentos perturbadores, pouca concentração, lapsos de memória, baixa autoestima e sentimentos violentos, tá bom?
O tipo H vem de H de hidratação, tá? Que é para aquelas mulheres que apresentam mais sintomas de retenção de líquidos e as suas consequências, como ganho de peso, ganho de sensibilidade maior, tá? Sensibilidade física ao toque, porque os membros estão inchados, tá? Principalmente os membros. E inchaço das mamas, que ficam doloridas, também o inchaço abdominal, das extremidades do corpo, como mãos e pés. E o tipo O, tá? Ele está relacionado aos outros sintomas ligados à TPM, como alteração nos hábitos intestinais. Essa mulher vai ter mais constipação ou diarreia, aumento da vontade de urinar e da frequência de micções, fogachos ou sudorese fria, suor frio, dores por todo o corpo, incluindo cólicas, e também náuseas, acnes, reações alérgicas com mais facilidade e infecções do trato respiratório com mais facilidade. Tá bom? Agora entenda que as mulheres podem apresentar tipos diferentes de TPM a cada mês, porque mulher é um ser muito mais sensível a mudanças na vida, de repente uma mudança de trabalho, uma notícia naquele mês muito pesada, uma condição de vida de estresse, mudança nos hábitos de vida, uma viagem onde se teve muita alteração dos hábitos, padrão de nutrição alterado, padrão de exercícios alterados, mudanças climáticas muito drásticas, tá? E então a mulher pode apresentar combinações desses tipos de TPM e tem mulheres que num mês que elas se cuidarem melhor podem não apresentar nenhuma TPM, tá certo? Quais são as causas possíveis da TPM e os fatores de risco? As causas mais comuns são os desbalanços entre estrógenos, principalmente o estradiol, e a progesterona, que são hormônios, tá? O que acontece? A maior parte dos sintomas de TPM está relacionado com a queda de progesterona excessiva, ou a queda de estradiol excessiva, ou desproporção na queda desses dois no período pré-menstrual, tá? Então a terapia com hormônios bioidênticos tem mostrado excelentes resultados, como eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas alguns estudos de 1983, 1988 e 2012 mostraram uma minoria de mulheres onde os sintomas não estavam necessariamente associados às alterações hormonais. Elas tinham sintoma de TPM, mas com hormônios dentro do aceitável para a época. Ou seja, o mundo feminino pode ser bem complexo, indeterminado e até imprevisível, né? Agora, tem uma hipótese muito interessante e ainda pouco explorada pelos médicos em consultório para tratar TPM, que é o seguinte. Alguns estudos, como de 2010, 2006, 2011, 1997, 2000, 2004, 2007, 2006, estão implicando um hormônio chamado alopregnenolona como o hormônio responsável pelos sintomas da TPM. Vou explicar. A alopregnenolona vem da progesterona, tá? E ela pode estar envolvida com a TPM e a TDPM, aquele distúrbio disfórico que mais afeta o humor, da seguinte forma. Nestas mulheres que tiverem mais problema com a alopregnenolona, poderia haver muita alopregnenolona vinda da progesterona no começo da segunda fase do ciclo, e isso aumentaria no começo da segunda fase do ciclo, tá? A sensibilidade das mulheres aos receptores de GABA, dos receptores de GABA. O GABA é um aminoácido calmante que nós temos no cérebro e que muitas pessoas têm deficiência dele hoje em dia. Eu sugiro fortemente você assistir o vídeo icaro.med.br/GABA, que lá eu explico mais desse neurotransmissor tão importante e que ajuda nos tratamentos de ansiedade. Pois bem, então nesse começo da segunda fase do ciclo, essas mulheres mais sensíveis teriam um excesso de alopregnenolona vinda da progesterona. Essa alopregnenolona causaria um efeito calmante, sedativo e até anestésico, a mulher se sentindo muito bem e calma no começo da segunda fase do ciclo. Só que depois, por essa overdose de alopregnenolona, quando vem a queda da progesterona, que vai levar uma queda da alopregnenolona também, essa mulher ficaria com os receptores de GABA excessivamente pouco sensíveis. E aí elas teriam o contrário, ou seja, ansiedade, mais dores, tá? E mais sensibilidade aos estímulos negativos, ok? E curiosamente, isso também acontece com a pregnenolona, que é o nosso principal hormônio da memória, mas que a gente produz de forma mais linear ao longo do tempo.
Então, a hipótese seria o seguinte, vou resumir para vocês. Algumas mulheres produziriam um excesso de alopregnenolona vinda da progesterona no começo da segunda fase do ciclo e depois teria uma queda muito grande da progesterona, que levaria a uma queda muito grande da alopregnenolona, e isso deixaria a mulher com um baque de sensibilidade, de mais dor e de mais ansiedade na segunda fase do ciclo, no final da segunda fase. Tá? As outras coisas que levam a TPM são uma desregulação do eixo hipotálamo pituitário adrenal. O que é isso? É um eixo composto por 3 glândulas, tá? O hipotálamo, que é uma região do cérebro, mas que transforma emoções e sentimentos em hormônios, tá? A pituitária, que é uma glândula fundamental para o funcionamento de todo o corpo e que controla a secreção do LH e do FSH, e a adrenal, que é a glândula que controla o estresse, principalmente através do cortisol. Então, uma alteração grande do cortisol, tá? Poderia levar a mulher, normalmente, é uma queda muito grande do cortisol. Mas para as mulheres, principalmente mais novas, pode ser um excesso de cortisol e isso desregularia o estresse e causaria as consequências naquele período. Por quê? Porque o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, hipófise pituitária são a mesma coisa. Ele é muito sensível na mulher a progesterona e estradiol. Então, no final da segunda fase do ciclo, que esses hormônios estão bem baixos, ou na mulher que apresente queda antes, vem a TPM, contudo, por uma desregulação das glândulas suprarrenais, tá bom? A outra hipótese é de que a serotonina teria grandes alterações, queda de serotonina. Por quê? Na mulher, principalmente, a serotonina está muito relacionada aos níveis de progesterona e estradiol. E em mulheres mais sensíveis, quando esses níveis caem na segunda fase do ciclo, a baixa de progesterona e estradiol causaria uma baixa na serotonina, principalmente cerebral. E isso faria com que a mulher experimentasse todos os sintomas que eu já falei. Então, a mulher que tem uma baixa de serotonina por causa da baixa de estradiol e progesterona, ela teria mais o TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual. Mas em alguns casos, a TPM pode ser causada por baixos níveis de prolactina, tá? Isso tem que ser olhado. Em raríssimos casos, altos níveis, mas principalmente baixos níveis de prolactina, baixos níveis de beta-endorfinas, que são hormônios relacionados a sensações de bem-estar, de analgesia, tá? E também mulheres com hipotireoidismo descompensado costumam ter mais TPM, sofrer mais na TPM. Então aí você tem que equilibrar essas outras coisas para parar de sofrer tanto com a TPM. Os fatores de risco: consumo de álcool e fumo regulares ou o consumo excessivo, episódico. Então, mulheres, é uma péssima ideia enfiar o pé na jaca em álcool ou fumar demais na TPM. E é exatamente o que muitas mulheres fazem. Então, se está sofrendo com a TPM, tem que reduzir o fumo, tem que reduzir o consumo de bebida alcoólica para melhorar. E para prevenir, diminuir bastante e tirar a regularidade, tá? Obesidade leva a mulher a estar mais inflamada, a reduzir a produção de hormônios por várias glândulas, aumentar a produção de hormônios de estresse, desequilibra tudo, desequilibra estradiol, progesterona, como eu explico no icaro.med.br/emagrecimento, tá? Outra coisa que tem estudos comprovando que aumenta a intensidade da TPM ou aumenta o tempo de TPM é uma dieta rica em carboidratos mais gorduras, tá? Fast food, porqueiras alimentares, tá? Então, outra coisa que você tem que fazer, além de perder o peso, diminuir o álcool e o fumo, é ter uma dieta mais saudável. Isso ajuda em mais de 40% dos casos, evitando excessos de carboidratos e gordura juntos, tá? O estresse, principalmente se for estresse pós-traumático ou estar passando por algum trauma ou problema. Isso aí vai fazer com que a TPM venha mais e mais pesada. O abuso de cafeína e do sal comum, os sais integrais como sal rosa, normalmente não apresentam isso em um paciente com bons hábitos de vida. Mas paciente que abusa de cafeína e abusa de sal convencional costuma ter mais sintomas de TPM, tá? E o sedentarismo, sobretudo aquelas mulheres que param de fazer exercícios na TPM. O sedentarismo habitual aumenta as chances de mais TPM por mais tempo, tá bom?
mas parar de fazer exercícios na TPM é pior ainda. Então, mulheres, pega mais leve, mas não deixa de fazer não exercícios, principalmente os aeróbicos, porque eles ajudam bastante na TPM, tá? E curiosamente, estudos de 2018 e de 2014 reportaram que as mulheres no climatério podem apresentar os mesmos sintomas de TPM, mas aí o tratamento é um pouco diferente, tá? E aí vem os erros mais comuns nas prescrições médicas por aí. A maior parte das prescrições médicas para TPM é de sintomáticos, ou seja, remédios que não vão agir nas causas, vão só agir nos efeitos. E isso pode fazer com que as causas continuem se agravando na mulher e depois ela sofra mais no futuro. E os remédios tenham que ser aumentados em dose ou em número e depois eles podem começar a não funcionar ou trazer muitos efeitos colaterais pelos aumentos de doses e de remédios, tá? Então, antidepressivos, calmantes, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, diuréticos só deveriam ser cogitados e usados nos casos muito graves ou que não responderam às demais tentativas menos agressivas que eu vou falar para vocês a seguir, tá bom? E tem gente que coloca aqui, tratamento de TPM é anticoncepcionais para as mulheres não menstruarem mais ou os outros interruptores da menstruação, como hormônios que ajam lá no cérebro, na liberação do hormônio chamado GnRH, ou até um tratamento mais antigo, mas que já foi cogitado para mulheres, até novas, que é tirar os 2 ovários para parar de menstruar, ou altas doses de estradiol. Esses 4 tratamentos têm grandes chances de causar outros distúrbios hormonais, aumentar risco de trombose, de embolia, de infarto, de derrame, até de câncer com o tempo. Então eu não recomendo o uso deles até que os outros mais naturais tenham sido tentados. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Como tratar? Tá? O que eu vou falar para vocês agora é para todos os casos de TPM. Isso que eu vou falar agora funciona para todos os casos de TPM, para prevenir ou para tratar com melhores resultados. E os estudos comprovam. Tá bom? Se você for primeiro para os remédios sintomáticos, antes de melhorar o que eu vou falar agora, você tem grandes chances do tratamento funcionar pouco, não funcionar ou trazer mais efeitos colaterais, tá? Primeiro, estudos comprovaram que mais de 65% das TPMs moderadas e leves, que são a maior parte das TPMs, graças a Deus, respondem à melhoria dos hábitos de vida regulares da mulher. Não é só no período menstrual, isso já ajuda, mas é regulares. Tomar mais água de hora em hora, comer direito, eu explico tudo isso no icaro.med.br/12 passos, no icaro.med.br/saúde. Vão lá, mulheres, se você sofre com TPM, os estudos comprovam que hábitos saudáveis de vida são o que mais previne ou ajuda a TPM a ser melhor, tá? de lidar com ela. Tomar mais água, respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora, praticar meditação, lidar melhor com o estresse, pegar mais sol direito, dormir direito, exercitar-se regularmente, tá? O exercício físico regular, isso é o básico que a maioria das mulheres não faz e depois procura o médico para um remédio para TPM. Se tomar remédio antes de consertar os hábitos de vida, pode dar problema ou não funcionar, tá bom? A outra coisa é suprir carências de vitaminas, de minerais, de neurotransmissores e também de hormônios bioidênticos. Na minha opinião, embasada, depois que eu estudei a vida inteira e agora para fazer a live para vocês, os estudos comprovam, olha, estudos de 1985, 2007, 2009, 2013, comprovaram que o uso de hormônios bioidênticos por mulheres que apresentaram sintomas de carências hormonais associados à TPM e dosagens abaixo da média, tá? A reposição destes hormônios para essas mulheres teve benefício sim em termos de não vir mais a TPM ou de melhorar significativamente, tá? E as carências hormonais são algo muito pouco valorizado por aí. Por exemplo, é muito comum o médico dizer, não, se você está tomando anticoncepcionais, não precisa se preocupar com reposição de hormônios bioidênticos. Não, gente. Mulheres, basta vocês olharem o que eu explico no icaro.med.br/anticoncepcionais. Principalmente mulheres usando anticoncepcionais vão precisar da reposição de um ou mais hormônios bioidênticos, sabe? Para não terem outros problemas de saúde. Tá certo?
A outra coisa é desintoxicar e desinflamar. Desintoxicar do álcool, do cigarro, das comidas cheias de aditivos químicos, tá? Desinflamar combatendo o excesso de radicais livres. Se tem alguma inflamação no corpo, tratar aquela inflamação e resolver. Porque a mulher que entra na TPM, no período de TPM, com alguma inflamação ativa no corpo, ela vai sofrer mais. Porque a região inflamada do corpo vai jogar na corrente sanguínea mediadores inflamatórios que vão piorar a TPM, tá? Então agora, o que vocês queriam ouvir? Alguns comportamentos, suplementos e fitoterápicos que devem ajudar no tratamento da TPM. Lembrando, o principal é o quê? Bons hábitos de vida, que eu já falei e que eu explico no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/questionário. Mulher, se você quer se livrar da TPM, isso é a primeira coisa que você tem que fazer, viver melhor, ter melhores hábitos de vida. Mas outras coisas que ajudam comprovadamente por estudos. O Vitex Agnus Castus, tá? É com esse nome mesmo que você encontra, tá bom? Converse com seus médicos sobre tudo que eu vou falar. Pode ser o extrato seco, pode ser a tintura, pode ser o chá, tá? Costuma ajudar na TPM. Meditação é uma coisa que os cientistas ainda estão engatinhando para entender por quê. Mas como a gente sabe, o hábito da meditação ajuda a diminuir o estresse, melhorar a produção de neurotransmissores, equilibrar os hormônios, então deve ser por causa disso, tá bom? O magnésio, que a maioria das pessoas tem carência, você pode ler mais sobre o magnésio lá no icaro.med.br/magnésio. Muitas mulheres se beneficiam da reposição de magnésio para evitar ou melhorar a TPM. O ômega 3, principalmente o uso crônico, e pode aumentar as doses na TPM, principalmente o ômega 3 do tipo DHA, tá? Para as mulheres que apresentam o TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, lembram? É aquele que está dentro da TPM, mas que 80% das mulheres apresentam, que tem mais predominância de sintomas mentais, emocionais, tá? Psicológicos, ok? O GABA pode ajudar, porque vai ajudar no componente da ansiedade, tá certo? Então, para aquele tipo de TPM, sobretudo, que tem muita ansiedade, que é muito comum, o GABA, eu falo mais sobre ele no icaro.med.br/GABA, tá? As vitaminas que ajudam, principalmente as vitaminas do complexo B de bola, sobretudo B1, B2 e B6, principalmente a B6, tá? E a otimização também dos níveis de vitamina D de dado. Eu falo sobre elas lá no icaro.med.br/vitamina D. Tá certo? Os níveis de cálcio também precisam ser vistos, porque a maioria das pessoas tem carência de cálcio. Eu já falei sobre o cálcio, ele não deve ser reposto isoladamente, tá bom? Tem que ter vitamina D de dado, magnésio, K2MK7, K2MK4, mas estudos comprovaram que a reposição de cálcio pode ajudar na prevenção e tratamento da TPM também. Reduzir a exposição a campos eletromagnéticos, então as mulheres vão se beneficiar de ficar menos na televisão, no computador, no celular, tá bom? Muitas vezes o contato na mão já prejudica você, que é uma exposição a campos eletromagnéticos, na TPM, né? Mais contato com a natureza, muitas mulheres já registram, estudos comprovaram que botar mais o pé no chão, ter contato com água corrente, ter contato com a terra, tá? Ficar mais descalço em casa pode ajudar. E algumas ervas como cava-cava pode ajudar principalmente no componente ansioso da TPM. A erva de São João, que é o hipéricum perforato. Quando eu falo de ervas, muitas delas pode ser tintura, pode ser chá ou pode ser o extrato seco manipulado, tá bom? A maca peruana, que beneficia mais as mulheres do que os homens, também pode ajudar na TPM. Massagem ajuda bastante, algumas técnicas especiais de massagem. Fazer coisas que ajudem a relaxar e sentir-se feliz. Então na TPM, mulher, não vá assistir coisas depressivas ou ansiosas. Vá rir, vá se divertir, vá tentar desfocar da TPM, que isso ajuda, tá? Açafrão e curcumina, que coisa, né? O açafrão e a curcumina por dois efeitos principais, tá? Desinflamar e modular a secreção de serotonina. O açafrão e a curcumina, principal substância do açafrão, podem ajudar você a produzir mais serotonina. Mas aí é mais o uso crônico, não é só consumir grandes quantidades na TPM. Ajuda, mas o uso crônico no seu dia a dia pode ajudar até a prevenir. Uma dieta com mais sucos, tá? Principalmente sucos verdes,
tá certo? Tem um livro muito bom que fala disso, que é o Detox de 10 dias, eu sempre recomendo para as minhas pacientes, pode ajudar muito, tá? Diminuir a ingestão de produtos de origem animal, de qualquer espécie na TPM, ficar mais com os vegetais, aproveita e faz um detox, ajuda a desinchar, ajuda na ansiedade, na depressão, por aí vai, tá? Comer carboidratos, principalmente complexos, em pequena quantidade, várias vezes ao longo do dia. Não junto com as gorduras ruins, digamos assim, tá bom? Porque os carboidratos em pequena quantidade ao longo do dia podem ajudar a aumentar a produção de serotonina, tá certo? E a naltrexona em baixas doses eu explico lá no icaro.med.br/naltrexona, com L, tá bom? Pode ajudar porque age melhorando as endorfinas, a liberação e efeito das endorfinas no organismo, tá bom? Bom, gente, as fontes de consulta utilizadas para embasar esse vídeo, eu vou colocar nas postagens do vídeo que eu vou fazer, depois que ele acabar, no facebook.com, para quem quiser estudar mais, /drIcaroAlves, no instagram.com/drIcaroAlves, eu vou procurar colocar esse vídeo no IGTV, no icaro.med.br/tpm, eu vou colocar lá, e no youtube.com/drIcaroAlves, tá? Eu vou colocar tudo isso lá para vocês. Mas como vocês viram, o resumo é o seguinte: a TPM é causada principalmente pelos desbalanços de progesterona e estradiol na segunda fase do ciclo. E as mulheres costumam ter esses desbalanços na segunda fase do ciclo. Tá bom? A gente precisa abordar vários outros fatores, além de só dar remédios para as mulheres. E a maioria das mulheres, infelizmente, não procura alternativas mais naturais e melhorar os hábitos de vida e por isso sofre com TPM. Então, se você puder assistir mais vezes esse vídeo, anotar e colocar em prática essas coisas na sua vida, pode ser que você nem tenha mais TPM ou tenha uma TPM mais administrável, fique mais feliz por mais tempo, se sentindo melhor, que é o que eu acho que você merece como mulher. E para quem não é mulher e assistiu esse vídeo, né, para os homens, ou não sofre com isso, mas conhece alguém que sofra, compartilhe esse vídeo, comente, curta, para que ele possa chegar para mais pessoas e ajudar melhor, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br. Se você quiser saber mais sobre como eu trabalho, é só ir no icaro.med.br/como eu trabalho. Eu atendo em Brasília e você pode marcar comigo se quiser no 61 99646 7775 ou 3234 9069. Mas eu sinceramente espero que só usando essas dicas você já viva melhor, com menos TPM ou sem TPM, tá? Aprenda a compreender melhor as pessoas que estão sofrendo, ajudar melhor e ter uma vida mais feliz, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.